Eu cumprimento a igreja novamente, né? Com a paz de Cristo. Amém? Amém, Jesus. Aquela paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém. Hoje nós estamos aí falando tanta coisa de tudo que está acontecendo no mundo. É verdade. E em meio a tanto caos, a tanta destruição, a tanta dor, a tanto sofrimento, ainda existe aquele Deus, aquele Jesus maravilhoso que nos garante a paz. Glória a Deus. E é disso mesmo que nós vamos tratar. Estava bem alinhado o louvor com a palavra. Verdade. É uma coisa assim que nós vemos que Jesus está presente. Aleluia. Quando eu vim para aqui, ele já estava. Glória a Deus. Quando cada um de vocês chegaram, ele também já esperava por cada um. Eu creio. Amém? Amém. Amém. Hoje nós vamos ler um pedacinho, um versículo pequeno que está em Lucas, no capítulo 23 e no versículo 26. Mas antes, eu quero fazer uma preliminação desta palavra, perguntando o que faria um homem, que fome que esse homem tinha no coração dele, para sair da terra dele natal, lá no norte da África, vir viajando, que a gente sabe que não é nem de avião e nem de carro, não é? Sabe como que vinha? Até Jerusalém. Numa viagem que durava meses. Meses. Por que será que esse homem tinha essa sede, essa vontade de vir a essa festa que era uma vez por ano? Que vontade teria esse homem? Glória a Deus. Que desejo teria ele? É isso que nós vamos ler. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos ler esse versículo que está em Lucas, no capítulo 23 e no versículo 26. Ok. Amém? E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Pai, esta é a palavra de Deus. Aleluia. Que o Senhor colocou no coração da tua filha, Glória a Deus. para o coração dos teus filhos, para que a tua casa seja edificada, Senhor. Que não haja erro, que não haja preguiça em nosso caminhar, para poder te conhecer e escutar, meu Deus, a tua boa nova. Glória a Deus. Ó Senhor, eu glorifico, exalto o teu santo nome. Porque o Senhor me tirou da escuridão, Senhor, Obrigado, para Deus. me trazer a luz, para levar a tua palavra. E eu te agradeço, te louvo de todo o meu coração. Aleluia. Obrigado, Paizinho. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Bom, então nós vamos ver que aqui Lucas nos conta que apareceu, Jesus estava então carregando aquela cruz, e nós sabemos como foi esse caminho, que Jesus carregava esse madeiro tão pesado, e chegou a um certo ponto, Jesus já não aguentava mais. Ele já estava jejuando há 40 dias, há 40 noites. O seu corpo parecia em tiras, de tantos açoites, de tanto sofrimento, de o seu sangue já esvaindo, não é? Aquele sofrimento atroz. E ele ainda com a cruz às costas, porque ele teria que levar a cruz até o Gólgota para ser crucificado. Nesse caminho, todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o, ele é culpado, ele é culpado. E nessa algazarra, nesse
rumor, neste barulho todo, eis que aparece uma pessoa, que era Simão. Mas antes de vermos isso aí, nós vamos ver o que estava levando Simão, o Cirineu, a ir para Jerusalém. Nessa viagem tão penosa, tão difícil, tão perigosa. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que este homem, o Cirineu, muitas pessoas até me perguntaram se era o sobrenome dele. Então eu aproveitei até para poder dizer. Amém. A gente vai fazer exercício também. Se Cirineu era o sobrenome de Simão. Então, não era o sobrenome de Cireu, de Simão. E acontece que ele, no norte da África, como eu já falei para vocês, lá tinha uma cidade que era muito grande, uma cidade boa, grande, famosa, chamada Cirene. Mas com o passar do tempo, a mudança da língua, ainda mais aqui para nós, que a Bíblia já foi traduzida, não se sabe quantas vezes, não é? E a gente sabe que o som do E é I. Então, Cirene passou a Cirine. Então, como era? Já que era de Cirene, já foi Cirineu. Trocou aí somente isso. Mas isso para mostrar que ele era da cidade de Cirene, não o sobrenome dele. E a Bíblia não nos conta qual era também. Só nos fala que era Simão, o Cirineu. Amém? Amém. Muito bem. Então, vamos ver agora o que levou este homem a sair de sua cidade natal, Cirene, lá do norte da África, hoje Etiópia, dessa cidade chamada Cirene, ele vir viajando 1.600 quilômetros, é daqui mais do que Salvador, né? Enfrentando animais, tempestades pelo deserto, a ventania, a mudança da temperatura, muitas coisas, a alimentação, doenças, tudo isso esse homem enfrentou para poder chegar a Jerusalém. Mas por que esse homem queria tanto chegar lá? Diz a tradição judaica que esta festa acontecia somente uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E somente um dia, diferente da festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. E a da Páscoa também, somente um dia. Acontecia que na tradição judaica, ao menos uma vez na vida, todos os judeus teriam ao menos que participar em ao menos uma festa judaica. E que festa era essa? Vocês já devem saber que festa era essa que Simão escolheu para participar, né? Nós já falamos aqui que Jesus estava carregando a cruz. Na noite anterior, ele ceava com os discípulos. Então, que festa era essa? A Páscoa. Amém. A Páscoa, amém. Tá ligado? Muito ok. Então, ele escolheu esta festa para viajar esses 1.600 quilômetros. Ele, então, não se importou com perigo, ele não se importou com nada do que ele podia passar ou que não podia passar. Ele sabia que ele queria chegar. Que ele queria ir a essa festa. Muito bem. Como era
o ritual desta festa? Acontecia que os homens vestiam roupa branca, linho branco, sem costura, sem um rasgadinho, sem uma mancha, era impecável, impecável. Se tivesse uma manchinha, uma dobrinha, uma coisinha qualquer, não podia participar. Na porta do templo tinha como um porteiro para poder vistoriar cada um que entrasse. E o cordeirinho também era branquinho, sem nenhuma mancha. Senão não podia ser sacrificado. Muito bem. Então, acontecia a comemoração dessa festa, dessa tradição. O sacerdote, depois que os homens entravam, que estava tudo ok, a roupa, o cordeirinho, eles adentravam, esperavam ali para a celebração. Como era essa celebração? Acontecia que o sacerdote pegava o cordeirinho, colocava aqui, atravessado deste jeito, aqui as patinhas traseiras, aqui a dianteira. O cordeirinho ia aqui de cabecinha para baixo. Ele andava primeiro a passos vagarosos e depois ou ele pulava ou ele agachava, algum movimento brusco. Por quê? Se o cordeirinho desse algum gemido, manifestasse alguma coisa, alguma emoção, ele não podia ser sacrificado. Tinha que estar caladinho, caladinho, caladinho. Caladinho. Muito bem. Assim seria. Então, se o cordeirinho não fizesse nenhum movimento, nenhum barulhinho, tudo bem. Muito bem. E como acontecia esta cerimônia? Acontecia da seguinte maneira: o sacerdote, no altar que o sacerdote estava, dava quase 3 vezes a Bete, né? Era 2,60 metros de altura, onde o sacerdote ficava. Ali tinha uma pedra branca, também sem emenda. Era uma pedra branca inteira. As pessoas ficavam abaixo. Os homens vestidos tudo com aquelas roupinhas branca, branca, branca. E tinha uma coisa interessante que eles gostavam muito, é que nesse dia o pecado deles e o do sacerdote, que é aquele que pingasse o sangue, seria perdoado os pecados. Então eles estavam muito interessados em ser perdoados os pecados. Todo mundo torcia por uma gota de sangue do cordeiro animal. Muito bem. Então, o sacerdote colocava ali o cordeiro, pegava um punhal, cortava a jugular do cordeirinho, pegava as patinhas traseiras e ali ele dava 7 voltas em cima do altar, até que todo o sangue se esvaísse. Até que todo o sangue se esvaísse. Estão acompanhando? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Quando deu essas 7 voltas, o sangue já tinha terminado. Ele pegava uma planta que era ela muito esponjosa, chamada hiposso. Hiposso.
Ele pegava essa planta, ele molhava naquele sangue. E ali, a planta encharcada, lá do alto, ele esmeja. E ali o pessoal em alvoroço, Glória a Deus. para poder ganhar Perdão. uma gota do sangue do Cordeiro. Glória Uma a Deus. Chamou gota Jesus hoje. de sangue. Aleluia. Imagine vocês. Imagine isso. Por isso que eu quero chamar bem a atenção de vocês. Por ver o sacrifício de Simão. Ele fazia essa viagem, 1.600 quilômetros. Ele não olhou problema nenhum, nem animal, nem chuva, nem tempestade. Ele não olhou nada. Eu vou pelo deserto, eu vou chegar lá. Eram meses. Imagina vocês o cuidado que ele estava com a veste dele branca. Que não podia ter um sujinho. Não podia ter um rasgo. Não podia ter uma gota de poeira. Não podia Glória a ter Deus. nada na roupa Aleluia, dele. Para que era o desejo dele entrar. E aquilo, o coração dele vibrava de alegria. Porque ao menos uma vez na vida ele estava cumprindo a tradição judaica. Aleluia, Senhor. Olha só, quando nós queremos muito uma coisa, que nós temos um desejo em nosso coração muito grande, nós não olhamos se está chovendo, se está fazendo sol, se é longe, se é perto. Eu lembro, quando eu estava nos Estados Unidos, era chuva mesmo. Eu falei, eu vou, Jesus me leva, eu vou para a igreja. E o carro vinha até com as rodas tudo tampado, porque eu não estava nem enxergando onde que o carro estava passando, mas eu estava indo. E ia, porque o desejo do coração é maior. E ele transforma a sua estrada. Aleluia. Ele transforma seu caminho. Glória a Deus. Ele transforma o seu medo em coragem. Você passa a ser uma pessoa corajosa. Glória a Deus. Você não vê, só se chega um leão na sua frente, você vai fazer que nem Davi. Você vai pegar e abre a mandíbula e acabou. Porque o desejo é muito grande de conseguir aquela bênção, a bênção que ele queria. Muitas pessoas hoje não recebem a bênção porque são preguiçosas. É Deus. São preguiçosas. Vamos à igreja tal dia? Ai, ai. Ah, não, a novela tá tão boa, é de noite, né? Não, domingo eu vou de manhã. Chega domingo? Deus tem Ah, eu vou misericórdia levar da meu. igreja, Senhor. Eu vou no clube levar meus filhos, é o único dia que eles têm, Nossa, Santo, né? misericórdia. Vamos então à tarde, às 3 horas da tarde? Oh, Deus. Ah, eu tenho que preparar a janta para o meu marido que vai chegar. Já ouviram isso? Desculpa para tudo. Então isso é muito sério, porque pode não existir o amanhã. Pode não existir a festa que você tanto quer para receber aquela gotinha de sangue que você tinha certeza que ia ser abençoado. Pode não existir. Pode ser que você tenha uma chance, mas pode ser que não. Por isso que quando estava tocando louvor, eu estava olhando e falei assim, meu Deus,
é a palavra entrelaçada que está. Vamos cear, vamos chegar perto do Senhor. Glória a Deus. Não vamos perder tempo. Se eu não posso ir à tarde, eu vou de manhã. Se eu não posso no sábado, eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, eu vou qualquer dia. As igrejas estão com as portas abertas de domingo a domingo. Estão com portas abertas. Será que não tem um horário para cear com o Senhor? Para ouvir uma palavra? É tempo. Nós acabamos de ouvir aqui agora. Nossos irmãos estão sendo recolhidos. É verdade. Nossos irmãos estão sendo recolhidos. Crianças estão sendo sacrificadas, sendo levadas. Nós que conhecemos a palavra, nós temos que abrir o nosso coração. Amém, Senhor. Falar com a pessoa a quem a gente encontra. Para falar, ai Jesus, ai lá vem ela. Jesus não existe, é balela. Muitas vezes eu convido a fazer uma aposta. Se ele existe ou não. Porque eu sei que ele existe, porque Glória a eu Deus. sei de onde ele me tirou. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ele é. Glória a Deus. Deus. Ele é o nosso Pai eterno. Ele é o Criador de todas as Glória a coisas. Deus. Ele é Senhor. Eu sei o que é viver na escuridão e o que é vir para a luz. Amém. Eu sei, porque eu passei. Eu não estou falando testemunho do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, do não sei quem, do meu avô, do meu tio, não sei de quem. Eu estou falando o meu. Eu passei. Eu passei. Então eu posso falar, afirmar com todas as letras. Jesus existe. Glória a Deus. E Ele te chama a ceiar com Ele Amém, Senhor. todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Porque é de graça. Aleluia. Você não tem que estar preparado em esperar uma festa para receber uma gotinha do sangue do cordeiro animal. Porque Jesus já esvaiu todo o sangue dele na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nunca nos faltasse nada. Amém? Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, nessa coisa toda, contando como era a festa, como que era o sacrifício, como que o sacerdote fazia, nesse meio tempo que eu estava contando, chega o nosso Simão a Jerusalém. Chegou Simão. E ele ali vai se limpar, não sei onde quer que ele se arrumou para poder estar limpo dessa viagem de meses, para vestir a roupa dele, branquíssima, que ele trouxe já. Eu fico imaginando como que essa roupa chegou. Porque não podia ter amassado, não podia ter sujo, não podia ter rua, não podia ter nada. Não sei como foi. É por isso que eu falo. Quando você quer, você consegue. Atravessar um deserto, gente, com uma roupa branca. Imagina! Não é isso? Muito bem. Ele chega, se troca, tá lá com a roupinha dele, toda branquinha, todo lindo, né? Mas ele escuta uma confusão, um barulho quando ele vai dobrar a esquina, diz, a palavra fala, que tinha uma esquina. Quando ele dobra essa esquina, ele vê aquela confusão de grito, o outro ria, o outro apostava, o outro gritava rei dos judeus, que confusão que era aquela, e ele queria entender o que estava acontecendo. E quando ele olha aquela multidão, ele fala, pronto, como que eu vou para o templo? O caminho estava todo tomado por pessoas. Milhares de pessoas.
Ele olha e fala assim, mas eu tenho que ir passando, porque eu preciso chegar ao templo. É a oportunidade, é hoje. A festa é hoje. Eu tenho que entrar no templo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele então procura ir fazendo o caminho para ver o que estava acontecendo, porque até então ele não sabia. Crucifica quem? Mata quem? Rei do judeu? Quem que é o rei? Quem que é? O que que aconteceu? Que algazarra que é essa? E ele vai ali furando e abrindo o caminho e para. Quando ele para, ele vê Jesus carregando o madeiro. Jesus já todo enfraquecido, né? Como eu falei no início, ele estava jejuando há 40 dias, há 40 noites. Tinha apanhado mais do que não sei o quê, cada chicotada era um pedaço de carne. O corpo de Jesus estava em tiras, porque Jesus já não sentia mais de tanta dor. Aquela coroa enfiada na cabeça, aquele madeiro tão pesado, tão pesado. E quando Simão já olha, Jesus cai. Nessa hora Jesus cai. E os soldados romanos, apavorados, com medo que Jesus morresse ali, porque para eles ia ficar ruim demais, que eles tinham que acertar a conta com Pôncio Pilatos, que Jesus não podia morrer ali, que a missão deles era levar Jesus carregando a cruz até ao Gólgota. Verdade, Deus. E se Jesus morresse, eles tinham que acertar a conta, eles não queriam. E não queria chamar nenhum soldado romano, porque era vergonha. Era vergonha. Mas para Jesus, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Obrigada, Jesus. o Deus dos deuses, Oh, glória a Deus. estava ali, Amém. carregando o madeiro, Glória. Oh, glória. ensanguentado, humilhado, desnudo. Obrigado, meu Senhor. Carregando esse madeiro pelo teu amor. por mim, Obrigado. por você, por nós. Obrigado, Amém. meu Senhor. Por isso hoje estamos aqui Glória a reunidos. Deus. Glória a Deus. Toda a glória. Ele já sabia que hoje nós estaríamos aqui Aleluia, reunidos, Jesus. relembrando Glória a Deus. esse sofrimento todo que ele passou. Nossa, Senhor. E ele está dizendo para cada um de nós: filha, filho, eu não quero seu sacrifício, eu quero o seu amor, Glória, eu quero que você me aceite. Menos holocausto, menos e mais amor, mais aceitação. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, quando o soldado vê que Jesus caiu, beijou o chão, porque ele caiu com o rosto naquelas pedras, que viu que ele não conseguia mais se levantar. Ele vê então Simão, todo branquinho, lá, assustado, nunca tinha visto tal cena daquela forma. O soldado então fala: ei, você, ajude-o a carregar a cruz. Eu imagino nesta hora o que não passou pela cabeça de Simão. Ele tinha viajado 1.600 quilômetros, meses pelo deserto, para chegar em Jerusalém, para participar dessa festa. Era o sonho dele.
Era a oportunidade que ele teve na vida. Como que ele ia voltar? Falar para a família que tinha que esperar outro ano para ele poder voltar? E era desonra você vir para participar e não participar da festa. Hã? E ele pensando nisso tudo, ele se perdeu quando o soldado deu a ordem e o soldado tornou a gritar: você, ajude-o a carregar a cruz. E Simão já conhecia como era o tratamento dos romanos, dos soldados romanos. Ele já conhecia. Ele conhecia. Porque lá em Cirene tinha o templo dos judeus e tinha romanos. Ele conhecia. Então, ele falou: a coisa vai ficar feia para mim. Eu vou ajudar. Não tem outro jeito. Mas ele foi ajudar com medo dos soldados. Porque ele ainda não conhecia Jesus. E ele ainda leu lá, né, o que estava na cruz, né? Rei dos judeus, né? Que rei que é esse? Que rei que é esse? Carregando cruz, não tinha nada. Jesus, então, lá caído, ele se agacha para ajudar Jesus a se levantar com aquele madeiro. Ele, então, coloca os braços de Jesus sobre o ombro e vai ajudando ali a carregar a cruz com Jesus. Eita, Senhor. Imagina isso. Mas quando teve uma parte muito linda, que é quando Simão se abaixa até o chão aí para ajudar Jesus a se levantar, os olhares se encontram. Aleluia. Glória a Deus. Nesse olhar de Jesus para Simão, Aleluia. ele sentiu no coração dele que aquele homem era inocente. Oh, glória. Que aquele homem era o cordeiro que ele tanto procurava. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, é verdade. Deus. Que tira o pecado. Então foi Obrigada, nessa hora, ele ajuda Jesus a levantar. E vai com ele até o Gólgota, até onde Jesus é crucificado. Mas ali ele já deve, né? Eu imagino, ele deve ter feito pergunta de um, pergunta para o outro: quem é esse Jesus? O que é esse Jesus? Por que ele é chamado o rei dos judeus? O que ele fez? Ele foi crucificado. Oh, aleluia. Se ele é inocente, Verdade. não é isso? Poderoso. Então, imagina, eu quero terminar dizendo que muitas vezes nós fazemos coisas inacreditáveis Glória a Jesus. por tão pouco, por tão pouco, por uma gota. Sendo que Simão, quando olhou a veste dele toda branquinha, estava encharcada com o sangue do Cordeiro. Não uma glória. Aleluia. O sangue do verdadeiro Glória a Cordeiro de Deus. Deus. Tira o pecado. Glória a Deus. Amém? Senhor da glória. Então nós não devemos querer o pouco. Nunca. Por que que eu sempre quero o pouco? Se Jesus sempre quer me dar o muito. Jesus sempre quer me dar o muito. Glória a Deus. Ele não fica feliz em me dar o pouco. Oh, Jesus querido.
Não fica. Aleluia. Muitas vezes, nós também temos que confrontar o nosso propósito com o propósito de Deus. Amém, Senhor. Oh, Senhor. Será que é isto mesmo? Que o meu propósito está batendo com o propósito de Deus? Será que é isso que Ele quer de mim? Será que é isso mesmo? Oh, Jesus querido e amado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos perguntar, cada um pergunta por vizinho aí do lado. Por que eu vou querer pouco se Jesus sempre quer me dar muito? Perguntem. Vamos guardar isso na nossa mente. Amém? Amém. Gente, nós somos ricos da graça de Deus. Aleluia. Amém? Senhor. E essa graça do Senhor me faz milionária. Amém. Porque quando eu dobro o meu joelho Aleluia, Senhor. e peço ao Senhor a graça que eu preciso, Ele não me dá, não é uma gotinha do sangue do cordeiro, não. Verdade. Glória a Deus. Ele dá, é muito, Amém. é em abundância, Amém, Senhor. Lava-nos, é em amado. abundância, Lava-nos, que as Senhor. pessoas Purifica. perguntam. Aleluia, Senhor. Como que você conseguiu fazer isso? Purifica, Só Jesus. você perguntar lá. Pergunta pro papai. lá. Pergunta lá pro papai. Senhor da glória, Santa da Ele é meu papai, é o nosso papai. É o nosso papito. Muitas pessoas têm Amém, medo Jesus. de chegar perto, de falar com Deus, de falar com Jesus, com o Espírito Santo. Nós não Obrigado, podemos ter medo, Ele é nosso Pai. Aleluia. Muitas vezes tivemos aí históricos, nós estamos vendo hoje mais, de pais horrorosos. Pais horrorosos, que dá vergonha de falar o que acontece. Mas o nosso Pai, Ele não é assim. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos confiar. Amém? Amém. Amém. Então, Amém. não se esqueçam. Jesus Cristo. Eu não quero pedir pouco para Jesus, porque Ele vai me dar Muito. muito. Abundância, Amém? vida e Amém. abundância. Que Jesus Glória a Deus. abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito obrigada. Amém, Que Jesus abençoe Glória a a cada um. Deus. Deus abençoe. Aleluia. Obrigada. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus.